Quer saber tudo sobre o relevo paulista? Altitude, compartimentos, formas, características? Então, ó, se liga aí no vídeo. Fala pessoal, beleza? Vocês estão bem? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, a gente vai discutir um pouquinho hoje aqui na aula sobre o relevo paulista, o relevo de São Paulo. Essa, claro, é uma aula bem específica para quem vai prestar os vestibulares de São Paulo. Então, por exemplo, vai Unesp, Unicamp, FUVEST, etc. Dificilmente uma prova a nível nacional, um Enem, por exemplo, ia cobrar com tanta profundidade o conteúdo desse. Mas para os vestibulares paulistas, que a gente sabe que são extremamente regionalistas e que cobram mesmo, tá? Indústria de São Paulo, agricultura de São Paulo, clima de São Paulo e relevo de São Paulo, essa aula é assim, é de extrema importância. Carinha de segunda fase de FUVEST, tá bom? Cara, é o seguinte, ó, vamos lá. Quando eu falo para vocês de relevo, a gente sempre tem que lembrar que se eu tivesse que traduzir relevo com uma única palavra, essa palavra seria forma, ou seja, o formato que a superfície terrestre apresenta. Professor, o que você colocou então essas cruzinhas, tá? Alguém morreu, tal? Não é isso, tá? É porque essa simbologia que eu estou trazendo para vocês é a que a maioria das provas também vai trazer. Qual? Se tiver esse monte de risquinho na rocha, esse risquinho que eu coloquei com a cor laranja, entende-se que é uma rocha sedimentar. Então, no caso, ó, o compartimento 4, o 3 e 1 são sedimentares. E se tiver essa cruzinha no relevo, quer dizer que a rocha ela é cristalina, ou seja, que ela é magmática intrusiva ou metamórfica. Rocha sedimentar, em geral, ela é bem menos resistente, é uma rocha mais fácil de intemperizar, mais fácil de desgastar, e é por isso que ela vai ser bem planinha, porque ela é muito bem moldada pelas intempéries, pela ação do vento, chuva, etc. Já uma rocha cristalina é mais dura, é um granito. Imagina um bloco de granito, é um paralelepípedo na sua mão, tá? Imagina você intemperizar, você desgastar isso. Então, mesmo que você desgaste, ele vai ficar completamente irregular, tá bom? Esse perfil de relevo que eu tracei para vocês, ele tá indo aqui de A, litoralzão de São Paulo. Isso aqui é São Paulo? Sim, esquemático. Então, litoralzão de São Paulo, até o interior de São Paulo, até o ponto B. A gente consegue dividir em 4 grandes compartimentos. 1, 2, 3, 6, tal, beleza, tá bom? Percebam, ó, rochas sedimentares mais plano, rocha cristalina mais irregular. Tiveram 2 geógrafos que classificaram com mais precisão o relevo de São Paulo. Um que é o Aziz Absaber, que é talvez um dos geógrafos mais importantes da história do Brasil, principalmente relacionado à geografia física, que ele vai observar o relevo de São Paulo e vai fazer uma classificação um pouco mais simples, que não é a que está na lousa para vocês. A que está na lousa aí é a do professor Jurandir, que é a mais recente, um pouco mais complexa. O Aziz observou bastante o relevo de São Paulo e vamos imaginar, fazer como se fosse uma passeadinha. Você está saindo aqui, por exemplo, de Santos, litoralzão de São Paulo, e aí você decide vir para São Paulo. Quando você está saindo de Santos, você está numa planície, o Aziz Absaber vai chamar de planície litorânea ou planície costeira, e aí você vai subir, seja pela Anchieta, pela Imigrantes, vai subir esse relevo totalmente irregular, que é o que a gente vai chamar de escarpa. O que é uma escarpa? É um relevo íngreme. Então, se você mora numa rua, por exemplo, com grande declividade, você pode falar, nossa, como minha rua é escarpada. Tá certo. Talvez você não fale por medo, né, de sofrer represálias, tal, meu Deus, cara nerd e tal, mas tá certo, é uma escarpa, tá bom? Aí você foi lá, subiu a escarpa, Imigrantes, Anchieta, tal, chegou aqui no topo. No topo disso que eu vou chamar para vocês de a Serra do Mar. A Serra do Mar, que é a primeira serra desse conjunto aqui de mares de morros. Olha essa palavrinha, mares de morros, que são morros, serras, que vão desde o sul do país até mais ou menos a Bahia, tá? Um conjunto de morros chamados de mares de morros, até chegar numa pequena baciazinha assim, ó, sedimentar que a gente tem aqui no meio, que é São Paulo. Calma aí, professor, você está falando então que São Paulo está exatamente no meio de 2 morros? Sim, o município de São Paulo, a cidade de São Paulo, a região metropolitana, ela está bem no meio desses 2 morros. Para quem mora na Zona Norte, sabe que ali você vai ter, por exemplo, a Reserva da Cantareira, que você vai ter o Horto Florestal. Tudo isso é porque já está chegando próximo dessa segunda serra. Essa segunda serra, que quem é paulistano conhece como Serra da Cantareira, mas o nome oficial dela é a famosíssima Serra da Mantiqueira. Professor, eu conheço como Serra da Cantareira, não vou deixar de falar assim. Beleza, sem nenhum problema, tá? Pode chamar tanto de Serra da Cantareira
como Serra da Mantiqueira. Percebam a irregularidade. Por quê? Relevo cristalino, rocha mais dura. Associação na cabeça de vocês, hein? Tô reforçando bastante isso porque é importante. Rochas sedimentar, relevos mais planos. Rochas cristalinas, relevos mais irregulares, altos e baixos. Aí, imagina, você passou aqui, né? Pela Serra do Mar, da Serra da Mantiqueira. Aqui, nesses dois topos de morros, nesses dois topos de serras, você vai ter altitudes que beiram praticamente os 1.200 metros. Ou seja, climas bem mais frios. Quanto mais a gente sobe na atmosfera, mais frio vai ficando. E é por isso que você encontra cidades, por exemplo, como Campos do Jordão, Serra Negra, Monte Verde. Todas essas cidades estão nos topos dos mares de morros, ou da Serra do Mar, ou da Serra da Mantiqueira. Belezinha? Aí você continua vindo aqui para o interior, ó. Vai vir, chegou aqui. Aqui já começa uma área sedimentar. Perceba como ele é bem planinho. Aqui você vai passando por cidades como Sorocaba e tal. Se vocês repararem, aqui é uma região bastante triste. Por quê? Porque aqui você já se encontra na depressão periférica. Parei, juro. Tá? Então aqui, ó, os planaltos, São Paulo, a grande corporação aqui em São Paulo, né? Esse grande compartimento é um planalto, que o Aziz Absaber vai chamar de Planalto Atlântico. Planalto Atlântico, está próximo do Oceano Atlântico. E aqui, essa região de número 3, que está entre dois locais mais altos, é a depressão periférica, segundo o professor Aziz, tá bom? E chegando mais ainda para o interior, você vai encontrar um outro compartimento sedimentar, que do ponto da estrutura geológica é a grande bacia do Paraná, mas que do ponto de vista de relevo, o professor Aziz vai chamar de Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná, ou o Planalto Ocidental Paulista, o planalto que está no ocidente de São Paulo. Essa foi a classificação mais antiga que eu passei para vocês. A classificação mais recente, que é a que geralmente vai ser cobrada na prova de vocês, é a do Jurandir. Essa regiãozinha da planície litorânea são os planícies e tabuleiros litorâneos. Essa palavrinha aqui é importante, ó, quando a gente fala de geografia. O que é um relevo? O que é um tabuleiro ou um relevo tabular? Eu acho que você pode até associar com um tabuleiro de dama, etc. Todo relevo tabular é um relevo que tem formato de uma mesa, um relevo plano. Galera, convenhamos, aqui ó, é uma planície, recebe sedimentos, por quê? Imagina que aqui é uma região que chove demais. E aí essa chuva vai desgastando esse relevo, vai formando uma série de sedimentos, e esses sedimentos eles vão erodindo e depositando nessas regiões mais baixas. Ou seja, é uma planície, recebe sedimentos. Aqui é a planície tabuleiro, porque é plano, litorâneo. Essa região mais alta, Planalto Atlântico, que nem o Aziz, beleza, mas o Jurandir vai classificar como os planaltos e serras do Atlântico Leste-Sudeste. Por quê? Porque é uma região que predomina erosão, planalto, saída de sedimentos, serras, porque são planaltos cristalinos, todos irregulares, um conjunto de morros, do Atlântico que vai no leste até o sudeste do Brasil. Essa é a ideia, tá bom? Um pouco mais para o interior aqui, a gente vai chegar na depressão periférica e depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná. Percebe que o Jurandir ele complica um pouco mais os nomes para a gente, até chegar nos planaltos e chapadas da grande Bacia do Paraná. Ponto importante. Professor, eu, particularmente, até entendo que aqui seja mais baixo do que aqui e que, principalmente, esse ponto seja mais baixo do que esse. Por quê, professor? Porque aqui é a rocha cristalina. Concorda que a rocha cristalina é muito mais difícil intemperizar, sofrer erosão? Então ela é mais resistente aos processos do intemperismo. Então é natural que isso aqui seja mais alto, é mais difícil desgastar. Agora, o 3 e o 4, eles são dois compartimentos que são sedimentares. Eis a grande questão. Por que, então, a depressão periférica é mais baixa que o Planalto Ocidental Paulista? A depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná é mais baixa que os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná. Antigamente, os dois pontos estavam exatamente na mesma altitude. Então era tudo um único compartimento aqui. Só que a gente não pode esquecer que todo esse compartimento de relevo, ele está embasado, ele está em cima de está em cima de placas tectônicas. E daí, professor? E daí? Que há milhões de anos atrás, lá na era mesozoica, vou até colocar aqui para vocês, ó, fez um crack. E esse crack aconteceu lá na era mesozoica. E esse crack é uma liberação de energia gigantesca, teve um abalo sísmico
de enormes magnitudes, que, claro, foi repassando até ser sentido em São Paulo, mas o ponto mais importante que eu queria colocar para vocês é que fez isso aqui, ó. Um processo de saída de magma do interior do planeta até a superfície. Saiu magma do interior do planeta até a superfície. Esse magma que está saindo é um processo que a gente vai conhecer como vulcanismo. E galera, convenhamos, quando você tem vulcanismo, está saindo magma. Esse magma vai se resfriar, esse magma resfriado vai dar origem a uma rocha vulcânica. No caso, essa rocha vulcânica que aqui foi formada é uma rocha vulcânica conhecida como basalto. É uma rocha preta meio avermelhada, tá? E aí o que acontece? Imagina que tá aqui, ó, mesma altitude, tá? Só que aqui teve vulcanismo, aqui não teve. Quando começou os processos de intemperismo, começaram as chuvinhas, tudo tal, o que vai acontecer? Essa área não tinha proteção de rocha magmática, porque não teve vulcanismo. Essa área teve a proteção de rocha magmática, que é uma rocha mais resistente que a rocha sedimentar, justamente pelo vulcanismo lá do Mesozoico. Ou seja, começou a chover, o processo de erosão começou a acontecer. Mas essa parte erodiu muito mais do que essa. Por quê, professor? Porque aqui tem como se fosse uma espécie de guarda-chuva de rocha magmática. Enquanto aqui estava como se fosse na pele, ele estava literalmente com a rocha sedimentar. Tudo bem? Então começou a erodir, 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 erodir e deu origem ao que a gente vai chamar de depressão. Essa forma de relevo, tá ficando meio poluído já o nosso mapa, hein? Mas é importante, tá? Essa forma de relevo, galera, que aqui foi formada, é uma forma de relevo que os vestibulares de São Paulo amam cobrar. A gente vai chamar de cuesta. Eu vou colocar para vocês a definiçãozinha aqui embaixo no vídeo, mas vamos tentar entender. O que seria uma cuesta? É uma forma de relevo, beleza, associada à erosão diferencial. Como assim erosão diferencial? Uma parte do relevo vai erodir mais do que outra. Apresenta um fronte escarpado, ou seja, apresenta um fronte com grande declividade, que é a parte que acabou erodindo mais, e um reverso, a parte de trás, mais aplainado. Aqui, essas cuestas existem principalmente em Dois Córregos, Botucatu, Brotas, esses locais do interior de São Paulo. E, aliás, para quem gosta de esportes radicais, são justamente os locais onde você vai ter um grande desnível, um relevo bastante escarpado, bastante íngreme, que favorece, por exemplo, o rafting. Vocês podem fazer rafting em Socorro, pode fazer rafting em Brotas. Aliás, o próximo passeio que vocês forem para lá, baita papo legal para ter antes de descer as correntezas. Ou sabe por que a gente está fazendo aqui um processo de rafting? Porque lá na era Mesozoica aconteceu um vulcanismo, um hotspot aqui bem no meio da placa tectônica, liberou magma, formando uma proteçãozinha de basalto, e isso fez com que tivesse uma erosão diferencial, formando um relevo escarpado, com os rios com grande declividade, favorecendo esportes radicais. Olha como o pessoal vai gostar de você, tenho certeza que vai, tá bom? Aliás, outro ponto importante, até esse basalto, por mais que ele seja mais duro, mais resistente, ele também acaba intemperizando. E rocha intemperizada vai dar origem a solo. Aqui no Oeste Paulista, e isso aconteceu não só no Oeste Paulista, tá? No Paraná também, a gente vai ter origem a um solo. Um solo bem importante, aliás. Um solo conhecido como nitossolo, o senhor nunca ouviu falar, ou, como vocês conhecem, a famosíssima terra roxa, tá? Professor, por que chama terra roxa? Ela literalmente é roxa? Não, ela é avermelhada. Tanto que quem mora lá a gente fala, nossa, olha os pés vermelhos ali. Por quê? E por que chamou de roxo? Porque na época, quem plantava nessa região, plantou muito, foram os italianos, com as plantações de café do Oeste Paulista. Eles observavam aquela rocha, aquele solo, e o solo era vermelho. Mas italiano fala vermelho como rosso. Fala assim, nossa, terra rossa. E aí aportuguesou para terra roxa. Mas efetivamente é uma terra avermelhada, apesar do nome, tá bom? Então aqui, ó, Santos, São Paulo, nesses mares de morros, todas as cidades turísticas que você vem para passar frio, Campos do Jordão, Monte Verde, etc. Aqui, galera, região de Sorocaba, tudo tal. Nessa região das cuestas, Botucatu, as cuestas de Botucatu são extremamente famosas. E mais para o Oeste Paulista,
todas as regiões que vocês já conhecem aí, né? A gente pode pegar desde Ilha Solteira, no extremo oeste, passando por Bauru, Marília, enfim, essas grandes cidades do interior. Tudo bem, galera? Deu para entender o nosso relevinho de São Paulo? Tira um print aqui, ó, que acho que é super importante. Leve em consideração as cotas altimétricas. E é isso aí, galera. Beleza? Então tá, ó. Beijos, abraço, tchau e até a nossa próxima aula. Falou, gente. Tchau, tchau.